E dando continuidade à nossa disciplina de primeiros socorros, hoje o tema abordado será a ovácea. O que é que isso significa? É a obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Então, vamos aprender como podemos estar realizando esses atendimentos pré-hospitalares em casos como esse. A obstrução das vias aéreas, ela pode ser provocada por três aspectos diferentes. Por exemplo, pode ser por uma maneira anatômica, por mecânica ou por maneira patológica. Como que ocorre essa obstrução de uma forma anatômica? Ela vai ocorrer devido ao relaxamento ou à queda da língua quando a pessoa está dormindo. Isso pode estar acontecendo, por isso que tem algumas pessoas que roncam, porque aquela língua ela vai estar fazendo com que o ar ele tenha dificuldade para passar devido àquela flacidez muscular. E com isso pode estar surgindo esses ruídos, que são os roncos. Aí aqui também podemos observar as vias aéreas normais, como que ela fica bem aberta quando a pessoa está aqui com a língua para fora, e quando a pessoa está com a língua relaxada, o tanto que fecha, como vocês podem estar observando na imagem. Já a obstrução mecânica, ela pode ocorrer devido à presença de corpos estranhos na cavidade oral, independente se esse corpo estranho ele for líquido ou sólido. Temos como, por exemplo, as próteses dentárias, caso elas estejam soltas, podem vir a ocasionar essa obstrução, como também os líquidos, como sangue e o vômito da própria pessoa, também pode estar ocasionando isso. A obstrução de maneira patológica, ela pode ocorrer devido ao edema ou inflamação das vias aéreas. Isso acontece porque a pessoa ela pode ter algum tipo de reação alérgica, como também ela pode ter uma reação anafilática. Mas como assim essa reação anafilática pode acontecer? Pode ocorrer devido a uma intolerância alimentar, como por exemplo o camarão. Esse fruto do mar, ele é alérgico para algumas pessoas. E essa reação anafilática, ela vai fazer com que a pessoa tenha inúmeros sintomas, tanto eles, principalmente como a sensação de bola na garganta, devido ao edema da glote, como também, dentre outros fatores, ela vai sentir o seu batimento cardíaco mais acelerado, ela pode ter dor abdominal, náuseas, vômitos. Esses sintomas, eles podem acontecer tão rapidamente que pode estar ocasionando a morte dessa pessoa. Como também uma outra característica comum em choques anafiláticos é o edema da face, como vocês podem estar observando nessa imagem, que a língua ela ficou bem edemaciada e isso também vai prejudicar na respiração dessa pessoa. As causas de obstrução de vias aéreas em adultos, elas ocorrem mais frequentemente durante as refeições, sendo a carne a causa mais comum desse tipo de acidente, como também pode ocorrer em decorrência de um fragmento dentário. Já esse tipo de obstrução em crianças, ela é bem comum, principalmente em crianças menores de 1 ano, pois essas crianças que ainda amamentam ou faz uso de mamadeira, esse leite ali pode vir a regurgitar, sendo que se essa criança no momento não estiver acompanhada de um adulto ou estiver em uma posição inadequada, ela vai vir a se asfixiar com seu próprio leite. E uma outra coisa também importante em relação a crianças de 1 ano, principalmente, é em relação aos pequenos objetos. Essas crianças elas podem estar se engasgando com pecinhas do seu brinquedo ou com qualquer outra coisa que ela ache pela casa que possa vir colocar na boca. E também em relação às crianças já maiores, é bem comum esse engasgo ocorrer tanto com alimentos como também com as balas e chicletes. O reconhecimento da alvácia ele é de suma importância que seja realizado precocemente, porque vai ser indispensável na hora do atendimento dessa vítima. Ao se deparar com a pessoa com as mãos no pescoço, o socorrista ele deve estar atento. Por quê? Porque essa obstrução de vias aéreas ela vai ser
muito rápida e pode, consequentemente, já ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque a pessoa ela para de respirar naquele momento, ela vai ficar cianótica e perder a sua consciência. A obstrução de vias aéreas, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser uma obstrução parcial ou total. Na obstrução parcial, a pessoa consegue tossir, ela vai conseguir falar, ela vai respirar e vai apresentar ruídos nessa respiração. Mesmo que seja com dificuldade, mas ainda vai conseguir fazer esses fatores. Já quando é uma obstrução total, a pessoa não vai conseguir nem tossir, nem falar e nem respirar. Em relação à obstrução parcial, ela pode ter dois lados da moeda. Ela pode ser leve ou não. Se ela for uma obstrução leve, você vai estar incentivando essa pessoa a tossir sem interferir fisicamente nela. Mas se você observa que a troca de ar não está suficiente e essa vítima ela continua com a tosse persistente e você percebe que ela está ficando cada vez mais fraca, apresentando ruídos respiratórios, como também uma dificuldade respiratória muito grande. E se você observou que esse paciente está ficando cianótico, o que você vai fazer? Você deve iniciar um manejo dessa obstrução parcial como se ela estivesse com uma obstrução total, que é para tentar retirar esse objeto das vias aéreas dela. O reconhecimento de uma vasa em uma vítima inconsciente, ele é mais difícil quando você vai fazer esse reconhecimento em um adulto. Por quê? Porque o adulto, ao você ver ele no chão, você vai pensar que aquilo ali ele sofreu uma parada cardiopulmonar por um infarto, alguma coisa do tipo. Mas é necessário que fazemos a avaliação dessas vias aéreas para estar, de fato, identificando o que ocasionou para que aquela pessoa viesse a ficar inconsciente naquele momento. Já em uma criança, ao você ver uma criança inconsciente, você imediatamente já pode suspeitar de uma obstrução de vias aéreas. Por quê? Porque é mais comum nas crianças esse tipo de acidente. Então, não pode nem perder tempo, você já vai avaliar aquela vítima imediatamente e tentar prestar os primeiros socorros caso ainda seja possível. No entanto, como que vamos fazer essa desobstrução dessas vias aéreas? Os métodos de desobstruções que temos, eles dividem-se em dois tipos, conforme a sua natureza da obstrução. Ou seja, se for por líquido, vai ser feito através de um rolamento de 90 graus e a aspiração. E já se for por sólido, você vai ter que fazer a remoção manual e por meio de manobras de desobstrução. Vamos entender através das imagens como que podemos estar realizando a manobra de Heimlich para que possamos estar desobstruindo uma via aérea. Como que eu vou fazer isso? Essa manobra ela é utilizada principalmente se o paciente ainda estiver consciente e caso o que esteja obstruindo a sua via aérea seja algo sólido, ou seja, um objeto ou um pedaço de carne, por exemplo. Para você estar realizando essa manobra, primeiramente você vai posicionar essa vítima na sua frente, quando você vai ficar por trás, você em seguida vai abraçá-la em torno do tórax, como vocês podem ver na imagem. Posicione ela na sua perna para que ela fique apoiada. Você vai estar colocando uma das suas pernas no meio das pernas do paciente, você vai ter que abrir um pouquinho a perna dele para poder ter esse apoio. E em seguida você posiciona para realizar as compressões. Como que eu vou realizar essa compressão? Eu vou fechar uma das minhas mãos, como você pode estar observando na figura 2, e em seguida eu coloco a outra sobre a minha mão para que eu tenha um apoio na hora de realizar essas compressões. Em seguida, eu realizo essa compressão abdominal para que assim esse objeto possa ser expulso daquela cavidade. Se você tentou uma vez, não deu certo, persista. Tente uma, duas, três ou até 5 vezes você pode estar realizando essa manobra.
Ainda se tratando de obstrução por sólidos, é importante ressaltar que essas manobras também elas podem ser realizadas num paciente deitado, onde essa compressão abdominal ela tem que ser realizada manualmente para tentar desobstruir essas vias aéreas. Mas, caso não seja possível e essa vítima fique inconsciente, deve ser aplicada a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, porque com as compressões torácicas também, elas vão estar forçando e fazendo com que esse objeto ele saia, e assim conseguindo manter a circulação sanguínea daquele paciente. E caso não tenha sido possível você realizar essa desobstrução com a manobra de Heimlich, você pode também estar utilizando outra técnica, que é a técnica de remoção manual. Como que eu faço isso? Primeiramente, você vai abrir a boca da vítima, depois você vai fazer a tração da mandíbula e em seguida você vai tentar retirar esse corpo estranho com o seu dedo. Você pode utilizar tanto o dedo indicador como o médio, onde eles têm que estar em forma de pinça ou de gancho para que seja mais fácil você estar retirando esse objeto ou o pedaço de carne que está ali obstruindo aquela via aérea no momento. Em recém-nascido também você pode estar realizando essa técnica, porque com o dedo você vai tentar procurar algum objeto dentro da boca dessa criança. E somente você vai tentar realizar essa remoção da boca dessa criança caso se esse objeto ele estiver visível. Se não estiver, é contraindicado que você fique colocando algum outro material ou o dedo mesmo, enfiando na cavidade oral dessa criança, tentando achar alguma coisa. Já em caso de obstrução por líquido, você pode estar realizando o rolamento da vítima, tirando ela do decúbito dorsal e colocando-a em decúbito lateral, com o intuito de remover secreções e sangue das vias aéreas superiores. Caso só isso não seja possível, você também pode estar realizando a aspiração dessas secreções ou de sangue mesmo. Essa aspiração ela pode ser realizada ainda no local do acidente. Você pode estar utilizando um aspirador portátil, ou se não for possível, você pode estar colocando essa vítima no interior mesmo da ambulância e utilizar os aspiradores fixos que tem nela. Depois, uma coisa também importante de ressaltar é que em relação aos aspiradores, eles devem promover esse vácuo e um fluxo adequado para a sucção efetiva da faringe, porque se aquele aspirador ele não estiver calibrado adequadamente, ele não vai fazer essa ação de sucção, ele vai ser ineficaz naquele momento. Por isso também temos que estar atento a esses detalhes. Uma outra coisa também importante é que as sondas de aspiração, elas existem em vários diâmetros, mas para realizar essas desobstruções, essa sonda ela vai ter que ser calibrosa com um calibre de no mínimo de número 14, que vai ser o mais eficaz naquele momento, porque ali vai ser, se for um sangue, por exemplo, aquela secreção ela é espessa, então uma sonda de aspiração de calibre pequeno, ela não vai ser eficiente para estar realizando aquela aspiração naquele paciente. Chegamos aqui no plano B. Esse plano B ele é realizado a partir do momento que você tentou a manobra de Heimlich e não foi eficaz, você tentou a técnica de desobstrução manual, também não foi eficaz, e a sua vítima infelizmente veio a ficar inconsciente, você vai ter que realizar compressões torácicas nela. A compressão torácica também ela é utilizada quando a compressão abdominal é inviável naquele momento ou ela é contraindicada. Quando que ela é inviável? Quando há uma pessoa com obesidade, com a circunferência abdominal muito larga e quando também aquela vítima é uma gestante e ela está próxima do termo. Nas crianças maiores de 1 ano, também é possível realizar a manobra de Heimlich, bem parecido como é realizado no adulto. A única diferença vai ser a força que é utilizada nas compressões abdominais, mas a técnica é a mesma. Você vai estar posicionando a vítima na sua frente, deixando ela apoiada para que ela não venha cair e em seguida realizar as compressões em cima da sua região epigástrica. E já nos lactentes
tem uma combinação de tanto de palmada nas costas, como vocês podem estar observando, é que a criança ela está apoiada no braço do socorrista, onde ele vai dar essas palmadas nas costas para que venha ocasionar a desobstrução. Como também ele pode estar realizando compressões torácicas, só que essas compressões, a criança ela tem que estar com a face para cima, como vocês podem estar observando. Ela sempre vai ter que estar bem apoiada para que não venha a cair, e é importante também que essa cabeça ela tem que estar abaixo do tronco, como vocês podem estar observando que essa criança ela está um pouco inclinada. Então isso também vai facilitar na hora de estar realizando essa desobstrução das vias aéreas.